E boa tarde, bom dia, boa noite, como estamos? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Vamos para esse encontro hoje falar sobre o stop. Hoje falar sobre o descanso, sobre a desaceleração. Desaceleração, gente, que palavra longa, não é? Mas vamos começar a construir essa jornada juntos. Te convido a ficar por aqui até o final. Curte, comenta, compartilha, manda para aquela amiga, amigo que vive correndo atrás, que está precisando de um dia de 30 horas. E quem é a pessoa que não está precisando de um dia de 30 horas, só nesse maio de 2026? Meu nome é Anaí, e vamos dar sequência, então. O conceito que quero abordar junto com vocês no dia de hoje é o conceito de estar acelerado, a ilusão de estar preso a uma dinâmica ou da pressa, de ter que me movimentar com pressa. E aqui, o que acontece? Há uma grande ilusão, por quê? Porque há um hiperestímulo de muito tipo de telas, pedidos, mensagens, notificações, e-mails. Então, é uma sobrecarga de tudo que há de digital ao nosso redor, que coloca nossa mente em um estado de alerta constante e automático. E aqui, as pessoas estão aceleradas por quê? Porque muitas vezes não conseguem sustentar aquilo que estão sentindo. O que acontece? Muitas vezes há a consciência de que a desaceleração é um ato de passividade. Como assim? Se a gente observar os conceitos de produtividade, você não pode ficar quieto. Não tem um ditado por ali que diz: trabalhe enquanto eles dormem? Parece que a pessoa não pode dormir também, ela precisa estar trabalhando. Então, desacelerar é uma questão de coragem numa análise ao longo do dia que vai se desenvolver. Significa sustentar um vazio momentâneo para descobrir quem é você quando você não está produzindo nada. Olha que coisa mais linda. Quem é você quando você não está produzindo nada? Você já pensou nisso? Coloca nos comentários para mim. Por favor, divide comigo, vou adorar saber. Então, quando você decide desacelerar, o que acontece? O corpo, ele finalmente compreende que o perigo externo, ele não existe. Quando a gente fica muito nesse masculino, nesse não parar, nesse projetar o tempo inteiro, nesse reagir o tempo inteiro, sustentar uma posição, uma profissão, uma postura, perante certos grupos de pessoas, ou perante meus pais, ou perante meus filhos, o nosso corpo fica tenso e o cortisol se espalha, e aí começa o estresse. Agora, quando a gente se permite parar, desacelerar, aí nosso corpo começa a compreender que não há perigo fora da gente. E ali é o lugar onde precisamos começar a entender, a sustentar o que estamos sentindo, porque acredite ou não, há muita gente que vive nessa correria simplesmente para não sentir, porque às vezes o sentir é muito dolorido, dependendo dos desafios que a gente for alcançar. A nossa vida moderna, ela vai legitimando essa pressa. Você tem que responder logo, você tem que atingir a meta, você tem que finalizar, você tem que atingir aquele objetivo em certa quantidade de anos, você tem que atingir nível de faturamento, você tem que atingir nível de quantidade de vendas convertidas. Então, a vida moderna está legitimando a pressa, mas na psicanálise, a gente compreende que a pressa, muitas vezes, ela é um mecanismo. Vamos lá. Essa pressa é um mecanismo contra o contato interno. Quer dizer, para evitar que eu entre em contato com a minha parte interior, com a minha consciência.
tudo bem. E assim, o nosso corpo, a nossa mente, vai criando excesso de tarefas. Excesso de tarefas. E aquela pessoa que diz, nossa senhora, passou o dia, parece que não fiz nada. Nossa senhora, estou sempre atarefada. Não finalizo de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Há uma sorte de fuga organizada, há uma organização da fuga da realidade. E ali temos que entrar em produtividade constante e evitar pensar no que eu estou sentindo. Essa ocupação, esse tempo que a gente passa fazendo essas tarefas que nunca finalizam, ele funciona como uma sorte de anestesia emocional, né? Aí a pessoa não para, mas se ela não para, além de que ela conta para ela que ela está sendo produtiva, ela não para, porque parar vai expor o que a pessoa está sentindo. Então, ali, a pessoa começa a acreditar que eu estou fazendo certo, porque eu estou fazendo muito, porque o desafio das pessoas do 2026 é o quê? Fazer muito e fazer certo, direitinho, né? Mas, na verdade, a pessoa simplesmente está evitando muito. Ela está se deixando para trás. Muito. E o que acontece com o nosso corpo? O que acontece com o nosso corpo? O corpo ele está ouvindo tudo que acontece ao nosso redor e ele está escutando tudo que a mente não conseguiu elaborar. Tudo. O músculo, a fibra, o sistema, o órgão, a célula. Está ouvindo tudo que a nossa mente não conseguiu elaborar. Então, quando você vive em estado de alerta constante, acontece o quê? O sistema nervoso fica ativo, a amígdala fica ativa. Há uma sensação de perigo permanente. Ai, meu Deus, aquele desespero se eu não finalizo de fazer aquela tarefa que eu tenho que fazer. E há uma vigilância contínua, quer dizer, uma luzinha que nunca desliga, como se houvesse um predador invisível. É mais ou menos esse o conceito. Agora, em termos da psicanálise, mais do corpo, aí se produz o processo que já muita gente conhece, que é o processo de ansiedade. É uma excitação, mas sem símbolo. Estou ansiosa, mas não sei por quê. Uma tensão, que é o conteúdo que está reprimido dentro da pessoa, sem conseguir se expressar. Então, fica tenso. Ai, meu Deus, tem que correr, tem que dar certo, tem que andar, tem que falar, tem que parar, tem que rendir, tem que vender. Atenção. E aí, promove um terceiro ponto no corpo, que é o esgotamento, porque há um excesso de sustentação emocional, um excesso de parar de olhar para o que acontece com as minhas emoções. E ali vem um ponto crítico nessa história toda. Qual é esse ponto crítico? O corpo não adoece do nada. O corpo, ele não adoece do nada, gente. O corpo, ele vai denunciando o que não foi elaborado. O corpo vai denunciando, colocando BO, do que não foi elaborado. Então, desaceleração não é ser fraco. Desaceleração é um ato analítico. Também não tem a ver com parar de produzir, tem a ver com parar de fugir, com parar de me omitir, com parar de me tirar do campo, como se fosse uma máquina, um robô, somente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e sobreviver, me tirar do campo. Eu não sou robô. Justamente hoje, no mundo da inteligência artificial, e a raiz de algumas propostas, de alguns processos, eu falei, esses IA, esses mecanismos, esses algoritmos, eles são, como eu já disse, mecanismos, mas a gente não é. E eles avançaram de uma maneira
tão vertiginosa e irá continuar na velocidade da luz que desafia profundamente para desacelerar. Por quê? Porque desacelerar implica você sustentar quem é você, o vazio. Tolerar o silêncio quer dizer saber ouvir e aprender a me ouvir. E abrir o espaço para o inconsciente, porque o inconsciente somente se manifesta nesse lugar, no silêncio e no vazio. O inconsciente que você possa ouvir. Depois, ele se manifesta em todas as outras áreas da vida, só que você não consegue observar, nem ouvir, nem perceber, porque está correndo atrás de alcançar a meta, cumprir a tarefa, vender mais. Tudo isso vai gerando angústia no ser humano. E aqui eu quero falar com você uma verdade que ninguém te fala. E eu que ninguém te fala detrás dessas telas. A maioria das pessoas não acelera porque ela quer. Vou repetir. A maioria das pessoas ela não acelera porque ela quer. Ela acelera porque não suporta o que aparece quando ela para. Vou repetir. Ela acelera porque não suporta o que aparece quando ela para. Então, é ali no silêncio, como eu já disse antes, que o inconsciente vai emergindo. Quando você desacelera, o que acontece quando você desacelera? Quando você desacelera, há um movimento profundo dentro de você. Os seus pensamentos vão aumentar. As suas memórias, aquelas que estavam engavetadas, guardadas, esquecidas, elas vão emergir. E as suas emoções vão aparecer sem filtro nenhum. Isso não é regressão. Isso é acesso. Isso é você ter acesso a partes da sua personalidade, da sua identidade que estavam trancadas, guardadas. Na psicanálise, isso geralmente acontece através da livre associação, né? Livre associação, quer dizer, você fala e você vai elaborando na medida que você fala. Na suspensão da censura, porque quando a gente está no setting terapêutico não tem julgamento, então está tudo certo. E naquilo das defesas, quer dizer, por fim, eu vou falar desse assunto que vem na minha mente há muito tempo, e cada vez que eu paro para pensar, ele volta para falar comigo, mas eu nunca tenho tempo de destrinchá-lo. E aí, então, é possível conseguir observar quais padrões a pessoa está acompanhando. Agora, o que acontece com a repetição? Como dissemos, a pessoa não repete porque ela quer, mas repete porque não foi elaborado. Agora, às vezes pensamos que estamos cansados da vida. Quem já pensou que está cansado da vida, levante a mão. Mas, na verdade, estamos cansados de ficar fora de nós. Não conseguir ficar conosco. Não conseguir ficar em harmonia, em parceria, em entendimento e em elaboração com o nosso interior. Então, a grande maioria das pessoas utiliza o filtro externo, vive para fora, responde aos estímulos, principalmente aos estímulos da família e da sociedade, do núcleo que tem mais em volta, né? O mais próximo. E reage de maneira automática, mas não está se ouvindo. Não está se ouvindo. Agora, se a gente parar para pensar no coletivo, no ser humano, fugir de si virou uma coisa normal. Fugir de si virou uma coisa normal. E habitar-se, você habitar dentro de você mesmo, virou um lugar desconfortável. Mas quando você para de fugir, aí você começa a se ver. Quando você desacelera, o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo começa a regular. A nossa mente começa a se organizar.
e a nossa narrativa começa a mudar sobre certos aspectos. Então, aí você retoma o seu poder, retoma a autoria da sua vida. Você para de reagir e começa a, olha que palavra maravilhosa, você começa a escolher. Desacelerar, ele não muda a sua vida, não. Tá? Desacelerar não muda a sua vida, mas muda a relação de você com você. E isso começa a mudar tudo. Quando você muda a relação com você mesmo, e aqui é para de se culpar, para de se abandonar, para de se rejeitar, para de ter medo de quem é você, é aí que a história começa a mudar. Então, vamos convenir, você não precisa fazer mais, você sim precisa se escutar melhor. Então, vamos levar isso em consideração. O excesso de estar culpados é uma defesa sofisticada que encontramos hoje para ficar fora de nós. O corpo, nosso corpo vai falar quando nossa mente cala. E vamos trazer a consciência de que a pessoa não está sem tempo, ela está sem contato, né? Ela está sem contato. Então, é isso, gente. Contato, percepção, força, identidade, memória, história, tudo isso tem a ver com para desacelerar e como responde o nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado do encontro do dia de hoje. Espero vocês na próxima. E aproveita para enviar para essa amiga, para esse amigo, que não pode desacelerar, para você compreender e para ele compreender junto um pouquinho mais como se estrutura nossa mente, nosso sistema nervoso e como nosso corpo fala de todos esses silêncios e como ele vai acusando, ele vai denunciando todas as nossas omissões por um mundo e por uma jornada menos ansiosa, por um mundo e por uma jornada menos ansiosa e com mais presença, com mais leveza, com mais interesse e com um dia de 24 horas, Vamos a parar com a ideia de que o dia pode ter 30 horas, o dia só tem 24, e somente terá 24. Então, as atividades que devemos fazer, iremos retomando poder, fazendo escolhas poderosas para mudar nossa jornada de vida. Te espero no próximo encontro. Um beijo.